Olá pessoal, meu nome é Bruna Santiago. Eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre o episódio em que Xuxa sugere que as indústrias farmacêuticas façam testes em presidiários e não em animais. E aí, a gente pontuou, inúmeras páginas pontuaram que tinha sido uma fala racista e muitas pessoas questionaram, mas por que racismo se ela não falou explicitamente de raça? Hoje eu vou estar trazendo algumas reflexões, pensamentos e começo através de um intelectual, Eduardo Bonilla, em que ele tem um livro chamado Racismo Sem Racistas. Seria a face de um novo racismo que opera de modo que a gente não fala explicitamente de raça, a gente não usa a raça explícito na fala, mas que são formas de atuação em que o racismo está operando. Isso ocorre muito com os presos. Não explicitamente se fala em racismo quando a gente está falando de cárcere, no entanto, a gente sabe como o racismo opera nessa estrutura. Então, como assim, Bruna? Aí a gente tem que fazer todo um processo histórico para entender isso, né? Como esse racismo se estrutura e como isso atinge diretamente o sistema carcerário. Primeiramente, a gente precisa falar de imaginário social. O que se imagina quando a gente fala de um preso? Primeiramente, você imagina aquele empresário corrupto, aquele político corrupto branco, na situação do cárcere? Não. Nosso cárcere é majoritariamente pretos e pardos. Só para vocês terem uma ideia sobre essa construção imagética, 80% dos jovens presos injustamente por reconhecimento facial são jovens negros. Então, é um fenótipo já do que é ser presidiário no Brasil. Essa correlação vem direto com os processos pós-abolição. Por exemplo, a 13ª emenda estadunidense já colocava que ninguém mais seria sujeito à exploração, à escravização, exceto presos. Então, com esses presos poderiam ser explorados. Então, o que é que acontece a partir daí? Um boom do cárcere. Tanto os Estados Unidos como o Brasil, eles passam por medidas judiciais, legal, né? Por medidas legais, acho que a palavra é mais adequada, que vão visar criminalizar a população negra. Ou seja, vadiagem, capoeira, samba, tudo começa a ser criminalizado. Então, essa população está exposta às leis. Então, começa um grande encarceramento da população negra. Inúmeros estereótipos vão sendo atrelados à população negra a partir da antropologia criminal, que tem no ápice aí Lombroso, e que vai dizer que uma pessoa tem características que implica que ela vai ser um criminoso, como o tamanho do crânio, cor, traços do rosto, fenótipo. Então a gente começa a ver que há uma caracterização do negro enquanto criminoso. Com os avanços das prisões, dos impérios das prisões, como coloca Angela Davis, os processos ideológicos também estão em atuação. E aí eu vou indicar alguns textos no decorrer dessa fala. Um deles é o de Michelle Alexander, A Nova Segregação. O que é que Michelle Alexander coloca? As prisões, elas são colocadas de uma forma que são alheias à nossa vida. É como se todo mundo que estivesse nas prisões não tivesse status de humano. É como se aquilo nunca fosse chegar até nós, como se fosse um mal necessário. Então, há um processo ideológico de demonização das prisões, dos presos, como se lá estivesse todas as pessoas fossem maus por natureza, tivesse que estar trancada mesmo, que não fizessem parte da sociedade. É como se fosse uma instituição alheia à sociedade, onde a gente pode jogar tudo o que não nos interessa. E como se isso não fosse nos atingir. Inclusive, várias pessoas da população negra que são suscetíveis a prisões arbitrárias, muitas vezes acreditam que lá nos presídios só tem, em outras palavras, gente que não presta, coisa do tipo. Então, há um processo ideológico muito forte, desumanização total dessas pessoas. O que Xuxa fez foi praticamente isso, foi colocar que aquelas vidas valiam menos que as vidas de animais. Então isso está dentro desse processo ideológico.
Outro ponto a se pensar, e aí estarão as prisões obsoletas de Angela Davis, trata bem, é como o presídio é uma instituição que vem decorrente da escravização. E é uma instituição, como foi a escravização. Então, como assim, Bruna? A Angela Davis vai colocar que a gente tem os linchamentos enquanto instituições extralegais, a gente tem a escravização, a gente tem a segregação, tudo isso, gente, estava dentro da lei. E que em algum momento se tornaram obsoletos, porque à medida que o racismo vai avançando, as formas de opressão também vão. E é nesse processo que se criam as prisões e que vai justamente ser colocado o que Davis denomina como detritos do capitalismo. E aí você pode dizer, mas também encarcera pessoas brancas. Se a gente for para estatísticas, a gente vai ver que o encarceramento de jovens negros por crimes não hediondos e pessoas brancas são muitos dispares. Pessoas brancas ficam menos presos tempos, quando são sentenciados, têm mais acesso a habeas corpus e coisas do tipo. Então, há uma disparidade estatística que pontua como o sistema judiciário é racista, como o sistema de leis são racistas. Então, o sistema criminal é racista. Então, a gente tem todo esse processo. E aí a gente pensa, mas assim, a prisão seria uma continuidade dos processos de repressão da escravização? Sim. Na escravização, pessoas negras não eram consideradas humanas, eram consideradas propriedades. O status de um sujeito de direito, ele ainda vem sendo luta para a gente ter. E aí, quando você se torna um preso, você perde esse status. Então, é como se os negros estivessem sempre nesse lugar de não humanos dentro da nossa sociedade. A fala de Xuxa reflete bem isso. E aí, para a gente ir encaminhando para essas reflexões que pretendiam ser mais breves, a gente começa a pensar como tudo isso estrutura um processo de desigualdade racial que constrói no nosso imagético que essas pessoas que estão lá são subhumanas e que são majoritariamente pretas e que a sua vida vale menos de qualquer outro animal. Então, isso são pontos relevantes. Quando a gente vem pensar esse racismo sem racistas, a gente está falando também desse processo que ninguém nomeia. É um processo que não é nomeado e que é muito comum desde a década de 60 nos Estados Unidos, mas que no Brasil a gente tem uma estrutura até anterior, porque a gente bebeu do mito da democracia racial, aqui ninguém é negro, então não se fala de racismo explicitamente, mas se exclui a população negra de todas as formas possíveis. É uma segregação que não foi como o apartheid, não foi como a segregação estadunidense, mas que fez sua própria segregação, inclusive geográfica. E aí a gente começa a refletir sobre essas questões. E sim, a fala dela é racista. Porque quando a gente fala de presos, quando a gente fala de pessoas em cárcere, a gente sabe que é majoritariamente negro e a gente sabe que na construção do imaginário social não se está pensando outros tipos de presos, e sim essa população preta e parda. Esse vídeo eu não fiz roteiro, são algumas reflexões a partir de leituras que eu acumulei e que é muito importante. Eu indico, enquanto livro, Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida. É um livro interessante para a gente começar essas reflexões. Racismo Sem Racistas, do Bonilla. Estarão as prisões obsoletas, da Angela Davis. A Nova Segregação, da Alexander. E tem inúmeras obras. Eu não escrevi hoje porque eu tô com muita tendinite e não tô conseguindo digitar, mas que eu pretendo trazer um postzinho explicando melhor. Mas aqui são só alguns pensamentos que estavam rondando a cabeça que eu quis trazer para você.